Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando a nossa live aí das segundas-feiras, aguardando aí os companheiros que sempre estão aqui conosco, nos prestigiando, compartilhando as ideias chegarem. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Marli, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aí, espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal, Renata. E nós estamos começando, esperando aí um pouquinho, as pessoas chegando. Oi, Álvaro, boa noite. Boa noite para todos. E hoje, conforme o pessoal viu aí na chamada que eu fiz no Story, nós vamos falar sobre sinais, né? É um tema assim bem interessante, que a gente vai passear aí por algumas conclusões que têm realmente apoio científico, algumas conclusões que são muito intuitivas, mas valorizar os sinais na nossa vida está muito ligado a uma mudança de comportamento, sabe? A uma mudança de perspectiva, a uma mudança de relacionamento, porque quando você começa a valorizar os sinais na sua vida, você começa a ler a vida de uma outra forma. E como foi que eu descobri não, como é que foi que eu escolhi esse tema? Eu estava meio sem saber o tema, e aí eu falei, vou pegar uma carta do meu baralho aqui do Caminho Sagrado, e saiu essa cartinha aqui, ó, o Bastão que Fala. Não sei se está dando para vocês verem bem. Bastão que Fala lá. Um índio com um bastão na mão. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente, são 2 parágrafos só, falando do que significa essa carta. O Bastão que Fala nos recorda que o ponto de vista alheio é muito valioso e nos ensina a maneira de escutar e colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Estamos sendo solicitados a não interromper aqueles que estão partilhando sua sabedoria conosco. E a gente pode entender aqueles que estão partilhando a sabedoria, não só as pessoas que estão à nossa volta, que nos falam alguma coisa, que nos dão alguma dica, mas as circunstâncias, os espíritos que falam conosco, os seres da natureza, os animais, as árvores, os pássaros, né? Que de alguma forma falam conosco quando a gente está disposto a ouvir e entender essa linguagem que a vida nos oferece. Devemos aprender a ouvir os outros, que a vida nos oferece inúmeras escolhas e respostas para qualquer dilema que nos seja colocado. Se o Bastão que Fala apareceu em sua sequência, você provavelmente não está se permitindo nenhuma nova opção em sua atual situação, ou ficou estagnado em uma única meta, e por isso não consegue vislumbrar a luz no fim do túnel que você mesmo criou. Abra-se para as novas oportunidades. O Bastão que Fala anuncia que elas estão para surgir em sua vida. Lembre-se de que todos os sinais da vida e todas as escolhas estão disponíveis para aqueles que sabem ouvir. Está surgindo uma outra oportunidade para que o seu crescimento se faça por um novo caminho. Use este presente agora e use-o com sabedoria. Então vamos passear um pouquinho aí sobre esse tema, né? Sobre os sinais. Eu aprendi a valorizar os sinais na minha vida já há algum tempo. E quando você passa a valorizar os sinais na sua vida, você começa a prestar atenção em alguma coisa que sempre esteve ali, que sempre surgiu, que sempre tentou se comunicar com você, mas você muitas vezes não dava atenção suficiente para aquilo. Então aquilo passava desapercebido. Quantas vezes, gente, a vida tentou falar com vocês, tentou falar conosco,
de alguma maneira, tentando sinalizar caminhos, tentando estimular para que nós permanecêssemos, porque os sinais têm isso, né? Os sinais tanto sugerem mudanças como sugerem persistência. Vai variar muito da demanda, da questão. Os sinais tanto podem sugerir a você que você mude alguma coisa, quanto podem sugerir a você que você insista em outra coisa que seja importante. Tem até uma frase do Roberto Chiniachik, né? Ele diz o seguinte: às vezes os problemas são sinais de que chegou a hora do guerreiro iniciar uma nova batalha. Muitas vezes você está reclamando de uma dificuldade, está reclamando de um problema, está reclamando de uma situação que a vida te propôs, mas aquilo ali pode ser apenas um sinal da vida de que alguma coisa está errada e você precisa mudar, você precisa transformar. Eu estava pensando aqui, estão tantos pacientes, pensei, vou escolher um, porque isso acontece muito na terapia. Vou escolher um aqui que tem algum caso. Eu me lembrei de uma paciente não, de não muito tempo, relativamente recente, e eu estava percebendo já que ela estava se perdendo muito na materialidade, que ela estava se perdendo muito num consumismo exagerado, e eu sabia que não era muito a natureza dela. E aí começaram a surgir problemas na vida dela, coisas começaram a dar errado, começou a ter perdas, começou a ter desavenças em relacionamentos, e essas coisas começaram a surgir com uma certa frequência a ponto de chamar a atenção dela de que alguma coisa estava errada. Eu falei, presta atenção, porque você pode estar se perdendo do seu caminho. E eu até sugeri a ela que buscasse uma religiosidade, qualquer que ela fosse. Não que eu faça isso sempre, né? Não estou sempre dizendo para meus pacientes buscarem uma religiosidade, mas em alguns casos isso surge ali como uma opção e talvez até como uma necessidade. E a princípio ela não deu ouvido, já achou que não, e foi levando, mas aí as coisas começaram a se tornar piores, aí caiu a ficha dela, né? Caiu a ficha dela que ela realmente estava meio perdida, que ela estava se perdendo da própria essência, que ela estava se perdendo das coisas que ela realmente acreditava, que ela estava se perdendo das rotinas, dos hábitos saudáveis que ela tinha na vida dela. Só que até chegar a essa percepção, ela teve inúmeros revés, inúmeras perdas, inúmeros sofrimentos. E a vida só estava fazendo o quê? Dizendo para ela, seu caminho está errado, muda. Se ela tivesse tido a sensibilidade de perceber isso lá no começo, podia ter evitado muita coisa. Na maioria das vezes, gente, a vida sinaliza muito tudo aquilo que a gente precisa fazer, deixar de fazer, mudar, transformar. Nós é que não temos a sensibilidade de perceber. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui mais na frente, dessa sensibilidade. Mas esse fato dos sinais, eles são uma realidade. Né? O Jung, né? O Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, foi discípulo de Freud, ele trabalhou muito a questão do conceito da sincronicidade. Né? O que é a sincronicidade? A sincronicidade é a relação que existe com as suas demandas inconscientes, né? Com as suas questões inconscientes, com os seus traumas inconscientes, com a sua essência inconsciente, com aquilo que você tem de mais genuíno seu. Uma sincronicidade é a relação que existe entre isso e o mundo lá fora. De tal forma que você caminha ao encontro e o que está fora de você caminha na sua direção, justamente baseado numa lei da atração entre o que existe em você e o que existe lá fora. Então, muitas vezes o que existe em você muitas vezes não. O que existe em você é a sua essência, mas é uma essência inacabada. Né? Nós somos uma essência inacabada. Nós somos uma essência em processo de elaboração, de desenvolvimento, de educação, de progresso, de evolução. Então essa essência tanto tem coisas boas que precisam permanecer, como tem coisas que precisam ser transformadas, coisas que precisam ser elaboradas. E essas demandas, dependendo da intensidade com que elas se apresentam, elas vão criar sincronicidades com o mundo lá fora,
de tal forma que você vai atrair coisas que vão estar sinalizando para você diretamente relacionadas com aquilo que você precisa. Então, a questão dos sinais na nossa vida, ela está muito ligada a um fenômeno que a gente hoje pode ter até como científico mesmo. É claro que a psicanálise, muitos ramos da psicologia, eles não têm uma comprovação cartesiana nos moldes tradicionais acadêmicos. Não tem, eles são fruto da observação. É um processo muito empírico. Eles são fruto da observação dos fatos, da observação dos sintomas, das reações. E a partir disso foi que se criou todas essas teorias. A psicanálise foi construída pelo Freud justamente através da observação dos pacientes deles. E a sincronicidade é um conceito que emerge dessas observações do Jung. E pela autoridade com que o Jung se posicionou ao longo da sua vida, por toda a obra que ele escreveu, né? Por todo o trabalho que ele realizou dentro desse campo da psicologia, da psicanálise, a gente tem ele com certeza como uma referência muito segura, muito sólida. Então a ideia da sincronicidade está muito ligada a isso. E os sinais vão aparecendo na nossa vida baseado naquilo que a gente precisa. Por exemplo, eu sempre digo, e isso é uma experiência pessoal minha que eu estou sempre observando, pacientes que começam a fazer uma terapia, quando eles começam no nível mediano da terapia, né? Não no nível inicial, mas no nível mediano, que eles começam a ganhar consciência das próprias questões, que eles começam a entrar em contato com aspectos reprimidos do inconsciente dele, e esses aspectos, e o inconsciente ele vai se flexibilizando, vai se tornando um pouco mais permeável, e esses conteúdos vão emergindo, as sincronicidades começam a surgir, os sinais começam a surgir de uma forma assim óbvia, né? E eles, de repente, um paciente chega, né, que está nessa fase da terapia, chega, aconteceu isso comigo, eu vou dizer, olha só, tá aí, a vida está te mostrando, a vida está te chamando, a vida está te sugerindo, a vida está te testando, porque às vezes os sinais são também testes que a vida traz para a gente reforçar algumas aprendizagens que a gente precisa fazer. Então, isso, quando você começa a ter percepção de que isso é uma realidade adjacente a você, mais do que adjacente, é uma realidade que permeia você, porque ela apesar de ela vir através de uma manifestação externa, ela passa por dentro de você, pela sua própria demanda. Quando você começa a dar sentido a isso, a atribuir significado, quando você começa a prestar atenção, quando você começa a decifrar esses códigos, a vida vai se tornando mais fácil, você vai percebendo essas lições. A gente está sempre, né, esperando um mestre. Né? Essa história do mestre ela é antiga, né? Inclusive na filosofia oriental. E dentro das próprias religiosidades, né, das religiões, as pessoas estão sempre querendo um mestre, querendo alguém que lhes aponte o caminho. E muitas vezes o mestre está aí, ele só não tem nome. Ele é simplesmente uma expressão da vida, uma expressão talvez não individualizada, até porque a vida na sua abrangência, ela perde o sentido da individualidade, não é? Porque você se dilui um pouco, não totalmente, mas você se dilui um pouco nessa plenitude, e a vida está aí. A vida é um grande mestre. A questão é você conseguir ler, você conseguir entender, você conseguir valorizar isso. E aí os sinais vão surgindo nas relações afetivas, nas relações amorosas. Quantas vezes você começa um relacionamento, né, com uma pessoa, um relacionamento amoroso, ou mesmo uma amizade, e às vezes logo ali no começo a pessoa diz alguma coisa que fala de quem ela é. Não é? E você às vezes prefere negar aquilo, finge, não, ou não presta atenção. E aí depois, por exemplo, aquilo se transforma num casamento mais tarde, num namoro mais tarde, e depois você vai ter dissabores que não precisavam ter sido vividos porque você não leu o sinal que aquela pessoa te deu. Aquela pessoa muitas vezes te disse quem ela era, lá atrás, mas você não prestou atenção,
ou preferiu não ouvir. No trabalho, muitas vezes você está buscando uma opção de trabalho, muitas vezes você está buscando uma opção profissional, de uma determinada formação, e as coisas podem não estar certo, podem estar sendo meio truncadas. Presta atenção, porque a vida vai dizer em algum momento para você, será que esse é o melhor caminho? Será que não existe um caminho opcional? Quantas vezes a gente se depara com isso? É impressionante, gente. Eu estou com um paciente agora lá do Rio de Janeiro mesmo, ele está vivendo isso, ele está numa situação assim muito... ele é um arquiteto, acabou se transformando num empresário, mas ele estava numa situação, está saindo agora, mas estava numa situação na empresa dele muito difícil, né? Entrando num processo praticamente de falência, precisando contar até com a ajuda dos familiares, e ele não estava com dificuldade de perceber outros horizontes, outras perspectivas. E talvez tenha ficado amarrado ali mais tempo do que devia. Por isso chegou numa situação tão adversa assim. Mas aquilo já estava sinalizado há muito tempo para ele. Mas ele demorou para ouvir. A gente tem dificuldade para ouvir, né? A gente é meio teimoso. A gente tem muita dificuldade para ouvir. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Escrever alguma coisa aí no chat, fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Que a gente está aqui vendo, a Renata está aqui também comigo. Qualquer coisa aí ela vai me passando, porque quando a Ingrid falar, eu vou embora, né? Vocês sabem como é que é, né? Mas é sempre muito bom quando vocês participam, quando vocês falam, quando vocês comentam, quando vocês perguntam. Vai enriquecendo, porque às vezes tem coisas que eu não estou pensando aqui que vocês pensaram e que vai contribuir para todo mundo. Então essa pessoa estava ali, perdida no caminho errado. Né? Estava perdida no caminho errado. Eu mesmo acho que na minha história, eu fui um pouco vítima lá no passado, bem passado, né? Não tanto assim, mas no passado, bem passado, quando eu era jovenzinho ainda, eu talvez tenha deixado de fazer alguma escolha profissional mais cedo, melhor, porque talvez não tenha lido os sinais. Andei por outros caminhos que foram bons, não tenho do que reclamar, foram preparatórios, mas como que eu fui despertar para essa questão da psicanálise? Na verdade, muito antes de eu despertar para essa questão da psicanálise, eu já era super interessado na minha atividade como professor, eu já era muito focado na questão psicológica, já tinha um olhar muito psicológico para os meus alunos, mas nunca tinha percebido como que aquilo era importante para mim. Até que uma pessoa me deu um folhetozinho, uma pessoa que foi um sinal da vida, falando de um curso de psicanálise que iria ser iniciado no Rio de Janeiro. E aí, ela está aí? Tá. Foi o sinal que a vida me deu através dela para eu construir uma outra história, né? E aí daí foi, né? E aí hoje eu estou aí vivendo esse trabalho, fazendo essas coisas. E tudo isso está sempre assim disponível para a gente, está sempre, né? O nosso estilo de vida, conforme eu falei dessa paciente também, que estava muito materialista, estava se perdendo. Quantas vezes a gente se perde mesmo porque a gente não enxerga os sinais, né? Então, que tipo de sinais a vida dá para a gente? Oi! Oi! Então, quais são os tipos de sinais que a vida dá para a gente, né? Vou falar aqui de algumas coisas que a gente precisa. Uma coisa que é fundamental é você passar a prestar atenção, você acreditar que os sinais existem, você passar a prestar atenção, você passar a valorizar os sinais. Quando você valoriza, quando você dá credibilidade aos sinais, aí eles passam a te amar. Porque a vida, eu sempre digo, a vida sempre conspira a nosso favor. A gente é que atrapalha tudo. Então, quando a gente dá ouvido aos nossos sinais, aos sinais que a vida nos dá, eles começam a fluir com mais naturalidade em nós, né? E vão enriquecendo a nossa vida. Então, acredita nisso, presta atenção nisso. A gente está entrando numa fase da humanidade em que nós estamos transitando da razão para a intuição, né? Nós chegamos mais ou menos aí no século XX, talvez no auge da nossa racionalidade, né? Não é à toa que as ciências cresceram tanto,
não é à toa que as pesquisas científicas se desenvolveram tanto, não é à toa que a tecnologia aí se expandiu tanto. Então o século XX foi o século da racionalidade, com certeza. Né? Um caminho que vem lá, claro que esse é um caminho que começa lá atrás, né? Sei lá, 100 mil anos atrás, com o Homo sapiens sapiens, né? Ali começa o ser humano a pensar racionalmente, a ter um pensamento lógico, a ter um pensamento contínuo. Mas aí vem alguns momentos marcantes, né? O iluminismo, que começa aí essa fase de transformação toda de um dogmatismo religioso para uma fase mais acadêmica, mais racional, isso aí século XVII, século XVI ali, mas se eu não me engano, mais ou menos por ali, né? Então vem daquilo ali, nós somos herdeiros dessa racionalidade e chegamos aí a um auge no século XX. E a gente sabe, né, que a gente está entrando numa fase dessa transição planetária em que a intuição é o próximo passo. As mulheres são muito intuitivas. Os homens que têm uma sensibilidade feminina também são muito intuitivos. A intuição ela é muito atributo do aspecto ânima, do aspecto feminino, porque é muito mais receptivo, é muito mais sensível, capta mais o mundo externo, tem mais empatia, está mais aberto a essas influências. As pessoas que têm muita água no seu mapa são muito intuitivas. Pessoas de signo de água, câncer, escorpião e peixes, são pessoas muito intuitivas. Pessoas do signo de fogo também são intuitivas, né? Áries, Leão e Sagitário também são intuitivas. É que a intuição de fogo é uma intuição mais imediata, né? Uma intuição muito prática, muito imediata. A intuição da água é uma intuição mais espiritualizada, da transcendência. Mas são aspectos intuitivos. O que não quer dizer que as pessoas de outros signos não tenham, porque nós não somos um signo só, tá? Nós somos um mapa astrológico. Mas nós estamos entrando numa fase da intuição. É o próximo degrau que nós estamos já galgando da nossa evolução consciencial, da nossa evolução psíquica, da nossa evolução espiritual. E a gente precisa acreditar nessa intuição. Porque quando você começa a dar credibilidade a essa intuição, ela vai se solidificando, ela vai amadurecendo, ela vai se enraizando, ela vai se estabilizando. E você passa a usar a sua intuição como uma ferramenta decisória na sua vida, como uma ferramenta para fazer escolhas. E a sua intuição vai permitir com que você perceba os sinais. Entendeu? Quando você dá espaço para a sua intuição, você vai permitir que os sinais se tornem mais evidentes na sua vida. Então, que tipo de sinais? Né? Uma mensagem que se repete. Alguns autores dizem que se uma mensagem se repetir 3 vezes, aquilo ali é um sinal com certeza. Eu sou menos rígido. Eu acho que se repetir 2 vezes, eu já presto atenção que para mim aquilo ali é um sinal. Tá? Você está numa situação, aí você escuta alguma coisa, lê uma mensagem, alguém te falou, você viu um determinado vídeo, aí daqui a pouco, 1 dia, 2 dias depois, às vezes no mesmo dia, você escuta uma coisa muito parecida, para pensar naquilo. Para pensar, porque aquilo pode ter algum sentido para você. Então, é uma mensagem, uma situação que fez algum sentido especial. Às vezes você está diante de uma coisa qualquer que acontece na sua vida, ou que você está observando acontecer na vida de alguém, ou que você mesmo está vendo, né, num filme, num programa de televisão, e aquilo ali fez um sentido para você, aquilo ali mexeu com a sua emoção, aquilo ali fez com que você tivesse assim, um insight de iluminação para olhar para aquilo. Né? E aí que eu digo para você, quando você começa a se permitir esse olhar para essas emoções, para essas sensibilidades que surgem de dentro de você, para essas intuições que vêm de dentro de você, elas vão ganhando status de sentido. A gente tem 5 sentidos físicos, não é? A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato.
Nós estamos entrando no sexto sentido, que é a intuição. O sexto sentido ele vai atribuir para a gente uma terceira visão, uma visão que transcende a materialidade, uma visão que transcende o espaço-tempo tridimensional. É uma visão que vai olhar para além das aparências. É uma visão que vai perceber as causas, que vai perceber a relação que isso que está sendo observado tem com a sua própria vida. Então, isso é uma forma de ler o mundo que está disponível já para a gente, para uns mais, para outros menos, mas que, como toda forma, se desenvolve, se aprimora. Você vê uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela não enxerga direito, ela não enxerga as formas, ela não enxerga as cores, ela só vê nuances de luminosidade. Então, vai passando os dias, as primeiras semanas, ela começa a distinguir as formas, ela começa a distinguir movimentos, ela começa a acompanhar esses movimentos e depois ela vai perceber as cores, porque ela está ali, ela nasce com a visão dela, no caso dela ter nascido com uma visão íntegra, né, saudável, ela nasce com aquela visão, mas aquilo ali vai se aprimorando com a prática. Assim é a intuição. A maioria de nós, se não todos, estamos já com uma certa disponibilidade de uso da nossa intuição. Mas é preciso que a gente exercite isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar credibilidade a isso. Então, quando uma situação especial acontece, né? Uma fala de alguém te fala alguma coisa, alguém te sugere uma ideia, alguém mesmo te critica por algum motivo, alguém faz uma piadinha com alguma coisa sobre você, e muitas vezes a gente reage contra, a gente fica meio zangado, a gente fica meio numa animosidade com aquela pessoa, como é que ela falou aquilo de mim. Por quê? Por que a gente não para pensar e se perguntar o que isso que ela falou tem a ver comigo? Porque pode ter. Os sonhos, sim, os sonhos ele vai estar falando, eu ia até falar dos sonhos, mas se já falou, vamos falar. Os sonhos são uma porta de sinais fantástica, fantástica. Porque a gente tem vários tipos de sonho. O que acontece, né? Você dorme e a sua consciência entra num estado de sono, né? Ela se desliga da percepção da realidade exterior e você entra num mergulho interior, você vai para dentro do seu inconsciente. Quando você vai para dentro do seu inconsciente, o inconsciente, né? Claro que na percepção psicanalítica tradicional, materialista, o inconsciente ele é um aspecto, ele é uma instância do psiquismo com uma função apropriada, mas o inconsciente ele também quando a gente olha para o inconsciente com uma perspectiva espiritualista, o inconsciente ele é um portal para a transcendência. Ele é um portal. Então, quando você mergulha no seu inconsciente durante o sono, você se abre para múltiplas possibilidades. Então, você se abre, por exemplo, para conteúdo do seu inconsciente, que emerge mesmo, traumas passados, medos, culpas, situações mal resolvidas, elas afloram muito nos sonhos, de uma maneira simbólica, que você precisa ler, não é? Situações de vidas passadas também retornam através do inconsciente. Encontros espirituais acontecem também durante o sono, porque como o inconsciente é esse portal para a transcendência, ele facilita com que você entre em contato com seres extracorpóreos que estão nessa dimensão paralela. Mas, entre outras coisas que o sonho pode proporcionar, os sonhos também são muitas vezes sinais da vida, que estão relacionados pela sincronicidade com as suas demandas inconscientes. Então, muitas vezes, isso eu lido muito com isso, né? Porque um trabalho de análise passa muito pela análise dos sonhos. É uma das ferramentas talvez uma das mais importantes, uma das que eu mais gosto de trabalhar. Todo sonho tem um recado. Quase sempre a gente consegue, ao longo de uma sessão de 1 hora, mas a gente consegue decifrar um sonho. Raramente não consegue, mas quase sempre a gente consegue.
Mas muitas vezes um sonho vem dizer alguma coisa para você. Vem dizer persista, continue nesse caminho. Ou vem dizer, olha, está na hora de mudar, presta atenção. É porque a linguagem muitas vezes ela é simbólica. Então você tem que ter calma para observar, para perceber, para fazer uma leitura, para perceber a emoção que aquele sonho gerou em você, porque isso também é importante. Às vezes a gente não consegue decifrar de uma maneira racional imediatamente um sonho, porque às vezes é difícil mesmo, mas o melhor caminho nessas situações é começar pela emoção. Que emoção esse sonho provocou? Porque essa emoção é autêntica, ela é genuína. Essa emoção ela está diretamente relacionada com o conteúdo do sonho, mesmo que você não tenha conseguido decifrar esse conteúdo, porque foi um sonho que veio do seu inconsciente, então o seu inconsciente sabe qual é o conteúdo. Você pode não ter conseguido decifrar o conteúdo conscientemente, mas o seu inconsciente sabe. Então, como ele sabe, a emoção que ele provocou em você, essa emoção é autêntica. Essa emoção é genuína. Então você começa a perceber que emoção isso me provocou. Uma emoção de persistir, de continuar, de coragem, ou uma emoção de coragem para mudar, para abrir mão de alguma coisa que não está me fazendo bem, ou uma emoção de que eu preciso me transformar porque do jeito que eu estou caminhando não está dando certo. Muitas vezes a emoção pode sinalizar com mais clareza até do que o próprio conteúdo simbólico do sonho aquilo que ele veio te dizer. Então presta atenção. Uma coisa que é muito, só para vocês verem, né? A veracidade, a intensidade, né? Aquilo que eu falei. A gente não tem como comprovar essas coisas cientificamente, mas é o empirismo, né? O empirismo é um paradigma científico. Aliás, eu já tenho falado para vocês, né? Da questão do holismo, que é aquele livro que eu já citei aqui agora, né? O holismo é um outro paradigma científico, que não tem a mesma base cartesiana que a academia ainda usa, mas é um outro. Então, é comum pacientes terem sonhos de alta, quando o inconsciente deles já percebe que eles já conseguem caminhar sozinhos sem a terapia. Então, é muito comum isso acontecer. O paciente, depois de um tempo de terapia, de tratamento e tal, passa lá um tempo, a gente desenvolveu os conteúdos, avançou no processo de análise, ele está numa fase boa. Aí um dia ele tem um sonho lá, que não é explícito, mas é simbólico, mas você vê ali, ó, o teu inconsciente está dizendo para você, olha, acho que você pode parar já, pode seguir seu caminho sem terapia. E isso é o fato, eu não tenho como negar, porque eu lido com isso muitas vezes. É claro que não são todos os pacientes que têm isso, mas acontece com uma relativa frequência. O que só vem do meu ponto de vista corroborar, não é, afirmar a ideia da importância dos sonhos como instrumentos de sinalizar coisas para a gente. Então prestem atenção dos sonhos. A doença pode ser um grande sinal de que alguma coisa está errada. Pode não ser também, tá? Pode ser consequência ainda de coisas do passado, enfim. Pode ser circunstâncias naturais de um corpo que se deteriora mesmo com a idade, que adoece. Mas a doença muitas vezes está falando que você está fazendo mau uso de alguma alimentação, que você está com algum hábito aí que não está sendo saudável para o seu corpo. São sinais. A doença é um sinal clássico, né? Talvez seja um dos sinais mais óbvios. Até porque esse tipo de sinal a própria medicina, né? A medicina que trabalha com a somatização, que trabalha com a somatização das emoções, dos nossos hábitos, ela já lida isso como uma realidade realmente científica, de que as nossas doenças elas vêm realmente sinalizar coisas que precisam ser transformadas na nossa vida. Então presta atenção, aquelas coisas que estão voltando, aquela coisa que está muito presente na sua vida. Existe uma ciência muito interessante, é a etologia. O que é etologia? É uma ciência que estuda
a natureza das coisas, que estuda o comportamento dos animais, que estuda a relação entre a natureza e o comportamento dos animais. E o ser humano é um animal, né? Existe uma premissa da etologia que são os estímulos sinais, que eles chamam de estímulos sinais. Esses estímulos sinais, segundo eles, são situações que acontecem fora do indivíduo, alheios a esse indivíduo, tá? E que provocam mudanças de comportamento nesse indivíduo. Mas não provocam de uma maneira generalizada, provocam de uma maneira individualizada. O mesmo estímulo sinal numa pessoa pode provocar um padrão e um mesmo estímulo sinal em outra pode provocar um outro padrão. E esses padrões eles podem ser supressores ou detonadores. Ou seja, eles podem estar estimulando um padrão de comportamento novo ou eles podem estar suprimindo um padrão de comportamento que não cabe mais. Esse conceito, né, da etologia, que são os estímulos sinais, tem muito a ver com isso que eu estou falando. É claro que eu estou alargando aí os horizontes para umas perspectivas bem mais amplas, espiritualizadas, né, psicológicas e tal, mas eles estudaram de uma forma muito biológica, tá bom? Não é uma questão de psicologia, não. Até porque eles trabalham muito com um animal mesmo, mas o ser humano, ele é um animal. Então a vida está muitas vezes nos propondo esses estímulos sinais, que tem um objetivo, de detonar novos comportamentos, de detonar mudanças, detonar no sentido de estimular mudanças, estimular transformações, ou de suprimir padrões, situações que já estão ultrapassadas e que não pode mais continuar. E o que acontece, né? Que aí é o que vai acontecer, surgir a questão da doença. Quando você resiste ao chamado, quando você resiste à sinalização desses estímulos, você está lutando contra o fluxo da própria vida. É como se você estivesse nadando contra a maré, nadando contra a correnteza de um rio. E quem já nadou contra a correnteza de um rio sabe como é que é. É pior do que nadar na correnteza do mar. Porque nadar na correnteza do mar, quem mora em cidade de praia como a gente aqui, sabe como é que lida com as correntezas do mar. Você se utiliza da correnteza para sair num banco de areia, você se utiliza para dar a volta. Mas no rio não, a correnteza é só para um lado. Não tem para onde sair. Então você tenta nadar contra a correnteza do rio, você vai ser carregado. A única alternativa, né, para quem não sabe de lidar com a correnteza do rio, é você se posicionar sempre atrás das pedras. Porque ali você vai poder parar e ficar um pouco ali para quem ficar preso no rio alguma vez já fica sabendo. Você fica atrás de uma pedra e ali você vai conseguir avaliar a situação para poder sair dali. Mas no rio vai nessa direção. Então os estímulos sinais, eles são manifestações da vida, né? Estão relacionados muito ao destino. Né? O que é o destino? Né? É complicado dizer isso, o que é o destino, porque o destino está muito ligado às nossas demandas inconscientes. O destino está muito ligado à nossa história, a quem nós somos, de onde nós viemos, as necessidades de aprendizagem que a gente tem, as necessidades de transformação, de correção que a gente precisa fazer para se aprimorar na nossa vida. Mas nós não somos alheios ao universo, né? Nós somos um sistema que interage com um sistema muito maior. Isso é a ideia do holismo, que a gente já falou até um pouco aqui em outra oportunidade. Essa é a ideia do holismo. De tal forma que o que acontece dentro de você não é alheio ao que acontece lá fora. E o que acontece lá fora não é alheio ao que acontece aqui dentro. Então, as demandas que você traz dentro de você vão criar situações lá fora. E essas situações lá fora, elas na verdade existem porque as suas demandas internas existem também. O Álvaro está perguntando aqui se existe destino. Então, existe um destino que é baseado numa sincronicidade. E não é um destino inexorável, não é um destino fixo, determinado. Porque como esse destino não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo justamente ao contrário. Ele não está escrito, o destino se escreve.
Eu acho que a ideia é essa. O destino não está escrito, o destino se escreve. E como qualquer coisa que você escreva, você pode ir mudando ao longo do texto. Então, o destino é isso. O destino, ele se escreve a partir da sua demanda que se projeta no mundo externo pela sincronicidade. E você vai caminhando. Então, você vai mudando coisas em você, o seu destino vai mudando, né? Ele vai se transformando. E muitas vezes, a vida lá fora, esse destino que você projeta lá fora, e com o qual você vai se encontrando, pouco a pouco, esse destino ele vai impondo a você algumas necessidades de mudança, de transformação. Então, se você não corresponde a essas mudanças, você começa a bater de frente com o fluxo da vida. E aí vão surgir dificuldades, vão surgir problemas. A gente fala muito nisso, né? Eu vou ler aqui o que a Brit escreveu. A gente fala muito nisso no mapa astrológico, quando a gente faz um mapa astrológico. Existem determinadas situações, por exemplo, planetas retrógrados, planetas mal posicionados, que poderiam parecer aspectos negativos, né? Conjunções não, aspectos negativos, quadraturas, oposições de astros, que uma pessoa poderia considerar, isso é um problema. Tá, isso vai ser um problema se você não fluir com essa demanda que o seu mapa está te propondo. Mas se você vê aquilo ali como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, esse problema ele vai se diluir dentro da sua própria movimentação na vida. E aí aquilo que poderia ser um destino cheio de reveses, pode se transformar num destino cheio de descobertas e transformações. A vida é isso, gente. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui, a Brit. Peraí, vamos voltar. Já vou ouvir o Álvaro também. Cadê aqui? Você acredita, né, que nascemos com o nosso destino já determinado? Oi? Então, Brit, ele é determinado pela demanda que nós trazemos. Mas como a demanda que nós trazemos se transforma ao longo dos momentos da nossa vida, esse destino também vai se transformando. Entende? Ele já vem com uma certa determinação. Porque a gente traz uma história de vidas passadas que já é a raiz de quem nós somos hoje. Mas como nós vamos nos transformando ao longo da vida, esse destino que foi escrito pelas nossas demandas também vai se transformando. Entendeu? O Álvaro também está falando através do livre-arbítrio. Sim, a nossa capacidade de escolha. Mas a nossa capacidade de escolha... Peraí que eu fiz alguma coisa aqui, gente, tá. A nossa capacidade de escolha... Ih, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui para ver o Álvaro? Tá. A nossa capacidade de... Eu vou ler o que você escreveu aí, Álvaro. A nossa capacidade de escolha... existe um livre-arbítrio, tá? Que a Brit escreveu aí. Mas a nossa capacidade de escolha, de decisão, ela está subordinada a um destino que foi construído ou que se constrói dia a dia por nós mesmos. Então esse livre-arbítrio ele tem uma relatividade, tá bom? A gente pode até falar isso melhor outro dia. O Al falou que concordo que a gente deve ir levando a vida de acordo com as situações e que fazemos nosso destino até certo ponto. Sim. A gente vai fazendo aí. Existem forças maiores que vão se opondo, vão se posicionando ao nosso caminho? Existem, né? Mas do meu ponto de vista, é claro que a gente não vai ter como provar isso de uma maneira definitiva, né? Mas até aquilo que na verdade parece que vem totalmente alheio a nós, talvez não seja tão alheio aí, entendeu? Talvez não tenha. Eu gosto muito daquele poema do Peter Thompson, um poeta inglês, e eu conheço esse poema em português, não sei porquê, né? Mas ele é um poeta inglês. Ele diz assim: teus olhos finalmente descobrirão que todas as coisas daqui e do além, por imortal poder, escondidamente tão ligadas estarão, que não poderás tocar uma flor sem que faças uma estrela tremer. Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, são forças que você projeta ao seu redor.
E essas forças, como elas emanam a partir de você, elas permanecem gravitando ao seu redor. E elas vão construindo o seu destino, né? A gente falou isso semana passada, acho que foi semana passada que eu falei dos pessimistas, dos otimistas, acho que foi semana passada, foi um dia desse aí, uma live dessa. Claro que os pessimistas estão construindo os destinos dele, destinos cheios de azares, de reveses, de problemas. Por quê? Porque eles acreditam nisso. Os otimistas também estão construindo o destino deles. Um destino cheio de esperanças, de novas realizações, de novas oportunidades. Porque eles acreditam nisso. Um otimista vê oportunidades. Um pessimista vê uma dificuldade. Aí, muitas vezes, numa mesma situação. Cada um vai ter um destino diferente a partir do quê? Do olhar que eles têm para a vida. E esse olhar que eles têm para a vida depende muito do óculos, né, que o inconsciente deles usa para fazer essas leituras. Então passa muito por isso aí, tá? A gente acabou divagando um pouquinho, mas acho que foi bom, porque os sinais estão muito ligados a isso, tá? A ideia dos sinais em nossas vidas, ela está muito ligada nesse princípio aí do destino, né? De que o destino se constrói a partir de nós mesmos, mas esse destino que se constrói a partir de nós mesmos, ele também passa a ter uma vida que atua sobre nós. Aliás, essa é uma ideia da egrégora. Tá? O que é a egrégora? A egrégora é um conjunto de, vamos chamar de pessoas no caso, né? Mas de elementos, cada um com a sua constituição, cada um com a sua carga, cada um com a sua influência. Essas individualidades, essas pessoas se juntam, interagem e elas formam um sistema. Esse sistema, que a filosofia oriental chama de egrégora, ele é o somatório de todas as partes, mas ele é mais do que todas as partes. Porque ele, além de ser todas as partes, ele é o fruto da interação de todas as partes. Então, como ele é mais do que todas as partes, a egrégora ela tem uma vida própria que depende das individualidades que a compõem, mas ela tem uma certa independência que faz com que ela atue sobre essas individualidades. Deu para entender? Isso é o sinal. Tá? O sinal, ele emerge de você mesmo, mas ele passa a ter uma vida própria porque ele é mais do que você, ele se junta nos contextos diversos da vida, ele se junta com as pessoas que convivem com você, com as pessoas com quem você se relaciona, ele se junta com os espíritos que te acompanham ao longo da vida. Então ele passa a ter uma vida própria que também atua sobre você. Mas ele não é totalmente alheio a você mesmo porque ele surgiu de você. Tá? Então, os sinais, eles são assim, uma coisa... é claro que eu já vivo isso há bastante tempo, né? Estou muito atento, observar os sinais, ler os sinais, ajudar os meus pacientes a perceber os sinais que surgem na vida deles, é um aspecto do meu trabalho. Mas hoje, né, pensando um pouco sobre isso aí ao longo do dia, fazendo aqui umas anotações para compartilhar aí, para ter um roteirinho para compartilhar com vocês, eu comecei... É legal quando a gente faz isso, né? Porque assim, veio uma consciência muito forte da magnitude disso. Né? Os sinais são uma coisa muito concreta, muito real, muito presente para aqueles que legitimam essa força dentro da própria vida. E eles podem ser um instrumento de realização pessoal, né? Que vai fazer com que você governe a sua vida muito mais pautado pelo fluxo natural que ela precisa seguir. E nem tanto pelas demandas egóicas, que são sempre muito limitadas, muito pessoais, muito egocêntricas, né? Muito vaidosas, muito egoístas. Então, quando você começa a valorizar e legitimar isso, você se torna muito mais habilitado a fluir aí por esse fluxo da vida. Tá bom? Acho que alguém falou mais alguma coisa? Acho que não, né? Foi legal, viu? Quando eu falei para vocês participarem, foi ótimo.
né? A gente enriquece muito. Participem sempre, tragam aí as suas colocações. É muito legal, a gente vai aí trocando mais ideias, vai enriquecendo. As intuições vão surgindo aqui, com certeza. Os sinais vão aparecendo dentro da cabeça da gente, tá bom? Então vamos encerrar por aí. Quem gostou, quem achou interessante, compartilha. Vai estar lá no Instagram, né? A gente desliga aqui agora, já vai imediatamente para a minha página lá do Instagram. E lá para o final da semana, aí mais pro finalzinho da semana, eu posto lá no meu canal do YouTube também, para quem quiser ver, ajudar. Às vezes é útil, né, para as pessoas que estão aí à nossa volta. Gratidão aí pelos coraçõezinhos, boa noite para todos vocês aí, uma boa semana, saudações, até para segunda que vem. Abraço a todos.